pessoal, como vocês estão? Saúde e paz a todos. Então, na continuação da obra O Espírito e o Si, vamos continuar falando, sobre a mediunidade. Então vamos lá, Os médiums, antes do desenvolvimento mediúnico, antes de saber o que é comunicação espiritual, querem saber o nome da entidade ou o santo protetor. Importante é saber que ele vai fazer o bem para ele mesmo, se equilibrando, para depois ser instrumento para os mentores utilizarem, quando possível, para a assistência ao próximo. Bem, gente, é muito controverso essa questão de quem é o meu mentor, quem é o meu santo protetor, quem é o meu guia. Primeiro, eles é que se apresentam, não é alguém que vai chegar para você e vai falar: olha, você vai trabalhar com seu trololó, você vai trabalhar com fulano de tal. Então, é a entidade que vai dar o nome, que ela achar que deva dar um nome. Uma característica que a gente deve observar nas entidades que se manifestam com a gente, na gente, através da gente, de nós, interagem conosco, é que tipo de energia, qual que é a sustentação vibracional que ela mantém um padrão vibratório, Porque quando é um espírito bom, a sensação para o médium é boa, é agradável, ele sente confiança. E também eu acho que tem muita mistificação nessa questão de eu sou completamente inconsciente, eu não escuto nada, eu não vejo nada. Há entidades que já falaram para mim, Essa pessoa que eu utilizo para o trabalho mediúnico, ela não é tão inconsciente assim, não. Primeiro, gente, isso não é tão importante. Segundo, o que você vai fazer com isso? Terceiro, sabe que é mais difícil o médium consciente? Porque ele pensa que tudo que vem à mente dele é dele, ele não acha que é da entidade, ele não acha que a manifestação mediúnica está ocorrendo. Então leva um período, um tempo considerável para que a pessoa desenvolva. É difícil alguém ter um desenvolvimento bom e confiável depois dos 10 anos de trabalho espiritual. Primeiro, a nossa adaptação é demorada. Segundo, as entidades passam a confiar em nós a partir do momento que a gente assume a responsabilidade com o trabalho espiritual. Quando a gente não assume, eles não confiam em nós não, tá? Porque eles sabem que nós não valorizamos, espiritualmente a oportunidade que nós recebemos nessa encarnação com a mediunidade. Então, se a gente é indeciso, como que um espírito vai confiar na gente? E há muita dúvida. Será que é o espírito mesmo que falou que é? Então, gente, é igual naquela condição da psicografia, o médium dá o nome do espírito que se comunicou. Muitas vezes acontece, mas leva um bom tempo de preparo. E vocês podem observar que a maioria das comunicações, das mensagens psicografadas, elas muitas vezes é assinada assim: um espírito amigo, um guia espiritual, um espírito familiar, um espírito protetor.
sabe, para evitar confusões. Então, o que interessa para os espíritos não é o nome que eles têm, é o trabalho que eles fazem, ok? Então, isso é o mais importante. E para nós, como médium, se o meu trabalho mediúnico for o passe, que eu faça com amor, pensando nas pessoas que estão sendo beneficiadas pela assistência espiritual. Então, isso é que vai me trazer satisfação. Se eu for um médium, né, passivo, ou seja, aquele médium através do qual as entidades se manifestam, eu não tenho que ter orgulho disso, eu tenho que observar se eu não atrapalhei o trabalho da entidade. Eu não sou estrela por isso. Não é porque um Chico Xavier se tornou famoso porque ele não procurou fama. A intenção dele foi procurar fama. Aconteceu, né? Então, com um médium que psicografa tantos livros, é natural que acontecesse essa projeção, mesmo contra a vontade dele. Não é verdade? Mas se um dia essa projeção acontecer, nós temos que estar preparados para esse acontecimento com a educação. Da mesma forma que devemos estar preparados em tudo de bom que possa acontecer na nossa vida pela educação. É o processo de formação que a gente vai se interessar, né? É um passo a mais na nossa educação. E em se tratando de coisas espirituais, a educação mediúnica, a evangelização, o conhecimento das coisas espirituais, sobre a reencarnação, a relação dos espíritos conosco, através da intenção que nós temos em nos relacionarmos com eles, que deve ser sempre boa, estabelecer uma confiança, né? Então, tem coisas que a gente precisa experimentar e sentir, ao invés de apenas acreditar, porque existem coisas muito supersticiosas. E as questões mediúnicas baseadas, né, na superstição, elas causam transtornos, causam danos, causam obsessões, né? Causam aproximação de espíritos brincalhões que vai zoar com a nossa superstição. Tem coisas que existem, quase tudo existe ou existiu, mas o tempo faz com que as coisas se modifiquem, né? Desapareçam. Atualmente é tão difícil os médiuns de efeito físico, né? Como aqueles que forneciam elementos para um espírito se materializar e se tornar visível para um grupo. Então, já não interessa mais para um espírito se materializar para se mostrar. Primeiro, que esse procedimento é muito desgastante para o médium. Segundo, que é preciso uma sintonia bem elevada, né? Um respeito no ambiente, um objetivo de bons propósitos da parte de todos os participantes de reuniões desse tipo. Então é tudo muito amplo, muito mais extenso. Nós sabemos muito pouco da realidade espiritual. Segundo o livro dos médiuns, o mundo espiritual é regido pelos espíritos, né, que manipulam os fluidos da mesma forma que nós, né, os homens, manipulamos as nossas ferramentas para realizar algumas tarefas, alguns trabalhos. Então, trata-se de um laboratório no mundo dos fluidos. É pela força do pensamento que o espírito age. Ele movimenta as energias, né? Ele ajuda na melhoria, na restauração de uma saúde física, quando
quando isso é permitido, quando é possível, né? Ele pode se apresentar para uma ou para algumas pessoas sem se materializar, se permitindo ser visto, para que seja reconhecido. Então, assim, é uma diversidade imensa que cada um de nós vai precisar relembrar das nossas experiências para entendermos. E nós vamos saber que tem coisas que aconteceram fora da casa espírita, né? E há médiuns que são causadores dos chamados fenômenos por causa da energia, do magnetismo, talvez em abundância que ele produza, pelo ectoplasma que ele produz em abundância. Então, esses elementos, essas matérias, né, elementares, elas são passíveis de serem manipuladas pelos espíritos, né, que pelo pensamento dão forma, dão ação. Os mais comuns são os barulhos estranhos, né? Às vezes não tem ninguém mais em determinados compartimentos de uma casa, aí tem barulhos, aqueles barulhos estrondosos que parecem que vêm de dentro da parede, né? Esses barulhos não são físicos, eles acontecem na acústica da nossa percepção mental, né? Aquele barulho assim, bem parecido com um estampido, outra hora muito grave, que é a forma de uma explosão, outra hora aqueles barulhos secos, parecidos com batidos na madeira, outra hora aqueles batidinhos de dentro da parede, tipo, né? Ou de outras formas, aquela condição de um parente, uma pessoa querida que desencarna e deixa a sua marca numa forma de aviso que foi até aquele local para avisar, né, aquela pessoa ou pessoas da afeição dele. Então tem uma diversidade de coisas. Então a comunicação entre os espíritos e o homem é tão antiga quanto o próprio homem, né? Porque nós apenas estamos em lados diferentes, né? O mundo invisível e o mundo visível, mas todos somos espíritos e seria normal que tivéssemos uma forma de nos comunicarmos, né? Se bem que não é uma coisa para todo mundo. Uns ouvem mais, outros ouvem menos, né? Uns enxergam mais, outros enxergam menos. Uns percebem mais, outros percebem menos. Uns sentem mais, outros sentem menos. Então essas diferenças, né, é que carregam sensibilidades que potencializam a determinadas pessoas a percepção dos espíritos, o contato com eles, né? Quando não é por medo, quando não é por sustos, quando não é às vezes por pânico, outras vezes aquela nostalgia, né? Que a pessoa chora sem nenhum motivo aparente, né? São determinadas características de influenciação. Então é muito importante nós conhecermos essas diversidades para que a gente possa diferenciar o que eu sinto ou o que um espírito sente. Porque eu tenho que me conhecer para aprender a lidar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, né? Aí tem determinados momentos que a gente pensa, nossa, mas por que eu estou pensando nisso agora? É porque esse pensamento não é meu. É de alguém que se aproximou de mim. Ali eu estava com a minha câmara, né, mental, ou câmara mediúnica, seja lá, ou câmara, né, ali receptiva, e eu percebi, captei aquele pensamento da mesma forma que uma pessoa pode captar o meu. E, para exemplo disso, toda invenção, né,
Tem pessoas que em partes diferentes do mundo têm a ideia de produzir alguma coisa que alguém já inventou ou está inventando naquele momento. Alguém realiza, né? Aquela inspiração, põe em prática da forma, né? Traz para o mundo visível aquela ideia. Então, são formas de comunicações, ok? Preciso saber que não vou conquistar. Eu preciso saber que eu não vou conquistar quem eu queira, quem eu me apaixone, ou quem eu pense que vai formar um par comigo, né? Para um casal perfeito, feliz. Então, essas diversidades, o uso da mediunidade, não é para exclusividade minha de tirar vantagens ou proveitos. Eu preciso saber que eu não vou ficar rico por isso, a não ser que determinadas condições, né, favoreçam a minha prosperidade. Então, a gente vai vivenciando situações que aquilo que tiver de acontecer na nossa vida acontece naturalmente, tá? E eu preciso saber também que eu não vou dominar ninguém, influenciar uma pessoa a ficar perdidamente apaixonada por mim, por causa disso ou por causa daquilo, né? Porque eu quero que a pessoa fique louca comigo. Eu não devo achar, né, que eu tenho supostos poderes para isso. Se acontecer por um outro motivo que não seja esse, né? Porque senão a gente vai para vias do fanatismo, nos tornamos um charlatão, um enganador, um iludido com uma realidade que, aliás, com uma ilusão, né? Como eu disse antes, iludido, desculpem o pleonasmo, né? É fazer dessa ilusão, achar que essa ilusão possa ser uma realidade. Eu não devo me tornar um falso profeta, impondo, criando dogmas, criando superstições, criando normas ou doutrinas, né, baseadas numa mentira ou num achismo. Para tudo já tem uma base, né? Eu não posso impor aos outros o meu entendimento. Então, essas coisas que vão acontecendo na vida da gente, tudo é passível de observação. Nós estaremos sempre nos educando, né, para a nossa felicidade. Então, meus amigos, até o nosso próximo encontro. Uma ótima noite a vocês e todos os seus familiares. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus.